Olá, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral e recebe hoje dois advogados, Ronaldo Serápicos e Roberto Mohamed, nosso comentarista do programa. Boa tarde, meu caro Ronaldo. Prazer em recebê-lo mais uma vez. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Roberto Mohamed. Excelente dia aos ouvintes, telespectadores do Opinião. Muito bem. Roberto, obrigado pela presença. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Chico. E nós vamos começar falando de política, e um tema interessante, porque a governadora do Pernambuco, Roberto, Ronaldo, Raquel Lira, deixou o PSDB e filiou-se ao PSD de Gilberto Kassab. Então, o PSDB, que elegeu 3 governadores, temos aí até uma foto da governadora, fica agora apenas com o governador do Rio Grande do Sul, Luiz Eduardo Leite, e o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Perdeu 1/3 da sua representatividade entre os governadores. E também pôs fim, Roberto, a hipótese da fusão entre PSD, PSDB, Cidadania. Foi por água abaixo tudo isso, Roberto? Então, Chico, a questão principal que a gente tem que olhar para isso tudo é justamente o naufrágio da fusão entre PSD e PSDB. O PSDB hoje tem 14 deputados, com mais 4 da federação que ele tem com Cidadania, 18 deputados federais, ou seja, um partido absolutamente irrelevante. Né? Na federação ele tem o mesmo tamanho do PDT. Por isso, inclusive, eu dei risada quando vi uma nota em que o deputado federal Paulo Alexandre, que foi sondado para ser ministro de Portos e Aeroportos, eu tive que dar risada, né? Porque é lógico que se ele fosse sondado, ele ia aceitar. Principalmente porque o convite teria sido feito pelo Geraldo Alckmin, que não consegue nem falar com o Lula, quanto mais indicar alguém para ser ministro. Então, mas tudo bem, deve ter sido algum assessor desinformado que quis agradar o chefe e plantar notinha que não tem sentido. É óbvio que isso não aconteceu e não vai acontecer. E por quê? Porque ele é baixo clero, né? Não aqui, porque aqui a mídia transforma, a mídia não, as equipes de mídia transformam em alguma coisa relevante. Mas é baixo clero e o partido é insignificante, o partido é irrelevante. E principalmente porque fica a pergunta, quem foi que minou esta aliança? Temos 2 hipóteses aí, Chico, porque a Raquel Lira deu uma entrevista, claramente ela disse o seguinte: estava esperando a fusão com o PSD acontecer para naturalmente ir para o partido. Como a fusão não vai acontecer, ela foi rejeitada, eu vou mudar de partido. Por quê? Porque os cargos majoritários podem mudar de partido sem perder o mandato. Sim. Só deputado federal, deputado estadual e vereador é que não podem mudar de partido fora da janela. Dito isso, a gente fica se perguntando, o que foi que enterrou a possibilidade de fusão, que é a única possibilidade do PSDB continuar existindo? Inclusive o próprio deputado federal Paulo Alexandre já deixou claro que vai sair. Está esperando a janela. Não se sabe para onde, mas vai sair. Ficou Eduardo Leite e o Riedel no Mato Grosso do Sul. 2 governadores, acho que tem um senador, né? Não tem mais, porque a de São Paulo... A Mara Gabrilli foi para o PSD também. Fica uma pergunta, será que foi o MDB que minou a fusão? Porque o MDB disse, não, PSDB, é comigo que você tem que se fundir. Sim. Eu faço parte da sua história, você nasceu de mim. Aquelas coisas de mãe, né? Eu falo, você nasceu de mim, então é para mim que você tem que voltar. E o PSD tem um problema muito sério. O PSDB hoje está na mão do Aécio. O problema crônico do PSDB sempre foi o excesso de caciques, que não resistiram ao Dória. O Dória foi um furacão que passou pelo PSDB. Quando assumiu o governo do estado, simplesmente atropelou todo mundo e tomou de assalto o PSDB, provocando uma debandada, e aí a gente vê o declínio do PSDB, fruto desse ataque do Dória de querer tomar o partido na mão grande. Perde a sua 3ª governadora, com vista já à eleição de 2026, que ela vai enfrentar o filho do Eduardo Campos. O filho do Eduardo Campos, que hoje é prefeito de Recife, que é candidato natural ao governo do estado pelo PSB. João Campos. João Campos. Então, o filho do Eduardo.
Então, o que a gente vai ter? Um partido que vai morrer por inanição, na minha opinião, total inanição, cegueira, porque o caminho, que não fosse para o PSD, mas com o MDB, da onde ele saiu, porque crescer, o partido perdeu a identidade, todos os seus líderes, todos, ou saíram ou morreram. O PSDB não tem como se renovar, ele não tem líderes carismáticos mais, não tem. Então, é um partido que está fadado a desaparecer, e aí vai desonrar a sua própria história. Então, eu acho que é a hora deles terem um mínimo de juízo e decidirem para onde vão. Ou o MDB, ou o PSD, mas deixar um partido com a história do PSDB, com Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, José Serra, Pimenta da Veiga, Franco Montoro, essa história não pode ser simplesmente jogada no lixo. Eu acho que é hora de botarem a mão na consciência. Eu sei que eles não se preocupam com honra, com ética, com história, mas chegou a hora de tentar, pelo menos, respeitar a história do PSDB. Pois é, a situação aí, Ronaldo Serápicos, a situação do cenário político partidário no Brasil ainda está muito confuso. Evidentemente que nós temos o pano de fundo é a eleição. E nesse sentido, aliás, a própria popularidade do presidente Lula, que tem caído, não está nada boa, também é determinante nesse processo. Ou seja, qual é a avaliação que você faz hoje desse cenário político-partidário do Brasil, fusão ou não fusão, enfim? São duas coisas, Chico, que, embora tenham uma relação direta, são diferentes. A questão partidária no Brasil sempre foi muito ruim e chega a ser vergonhosa a forma escandalosa como ela foi criada para privilegiar caciques de partidos. A quantidade de partidos que nós temos no nosso país é um absurdo. Todos eles recebem um pedacinho de verba, todos eles têm uma vantagem. Tentamos aí criar cláusula de barreira, diminuir a quantidade, mas você não consegue, porque no Brasil o partido tem dono, e o dono leva vantagem, né? Sem contar fundo partidário, que é outra vergonha. Então o sistema partidário brasileiro é vergonhoso, e o fundo partidário é a vergonha maior que sustenta isso tudo, né? O PSDB já é uma outra história. O PSDB é um partido que acabou, todo mundo sabe, e eles só estão esperando para ver para onde vão, o que vão fazer. É um partido que não tem mais lideranças fortes, não tem nomes de destaque, não tem uma estrutura ideológica mais que norteie o seu caminho. Então é um partido que acabou e eles estão assim, bom, vamos para lá, nós vamos para cá. Então veja, quando dois partidos se juntam, eles normalmente criam uma terceira sigla que represente essa fusão. Se o PSDB fosse para o PMDB vai mudar de nome? Não vai. A história do PSDB é muito bonita, mas a do PMDB começou muito antes, né? Então o PMDB vai continuar sendo PMDB. O que os caras vão fazer lá? Eles vão encerrar o PSDB e vão para o PMDB. A mesma coisa que fariam no PSD. Só que algum espertalhão lá falou assim, não, vamos negociar. Nós vamos nos juntar e queremos alguma coisa em troca. E bateram de frente com um sujeito que também é dono de partido, o Gilberto Kassab, que é muito perspicaz, muito inteligente na questão de formação de pactos, um articulador hábil, e falou assim, não, tudo bem, vocês podem vir, são 2 governadores, eram 3, tem aí alguns deputados, vai ser bom. Ah, mas nós queremos isso. Eu falei assim, pô, desse jeito, eu prefiro que vocês sangrem, o pessoal mais esperto vai vir para cá de qualquer jeito, que é o que está acontecendo, naturalmente eles vão vir. Então, acabou. O PSDB, ele conseguiu um feito histórico inatingível na história da política brasileira. Era o maior partido do Brasil, tinha a maior popularidade e se implodiu por vaidade pura. A maior figura histórica do ponto de vista de popularidade da história do PSDB, talvez não seja o maior nome, mas a mais popular é Fernando Henrique Cardoso, que ainda está vivo, né? Não é um dos que morreu. Fernando Henrique participou de uma época da história do Brasil que vai ficar para a eternidade, que é a formação do Plano Real. Todos os candidatos que vieram depois do Fernando Henrique e do PSDB esconderam a gestão do Fernando Henrique. Não era vergonha, era ciúme de falar do Fernando Henrique. Todos renegaram o legado do Plano Real. Então fizeram o que o PT fez, o que outros partidos fizeram, de esconder que o Brasil hoje é um país com alguma estabilidade, com alguma possibilidade de progresso, graças ao que aconteceu naquele período, né? Então é um partido que por vaidade se implodiu sozinho e agora esse triste fim aí é uma questão de tempo. Triste fim, né?
Triste fim mesmo. Inclusive, por exemplo, talvez as pessoas não saibam disso, né? Porque os slogans, essas equipes de deputados, de gabinete, ficam divulgando as coisas falando bobagem. A composição da Câmara Federal hoje é extremamente fragmentada. Por isso que a gente discutindo aqui a questão do semipresidencialismo, né, que é o parlamentarismo da França e da Alemanha, com o número de partidos que a gente tem no Brasil é inviável. Você olha a composição da Câmara, tem página 2, de tantos partidos com um deputado. A composição hoje, por exemplo, por que o Paulo Alexandre, por exemplo, é o 8º suplente, é o 4º suplente, ou seja, o 8º membro da mesa da Câmara? Porque o PSDB tinha que indicar alguém. Não é por causa da relevância política. Mas da representatividade do partido. Porque os 7 partidos maiores, cada um tem um na mesa. Né? Então você está falando PL, que tem 95, o PT, que na federação tem 81, União Brasil tem 59, PSD 43, MDB 44, Republicanos 42, PP 47. Sobrou uma vaga. E dos pequenos, que aí vem o segundo time, né? É a Série B. O que é a Série B? É PSDB, PDT, PSB, PSOL e Podemos. Desses todos, quem tem mais é o PSDB, por causa do Cidadania. Ele tem 14, mas tem 4 do Cidadania, dá 18, mais do que o PSB, que tem 14, PDT, que também iguala com ele, 18, e aí indicou. Então, é assim que as coisas funcionam na Câmara Federal. Não é porque alguém passa a ter voz ativa, ou obrigou, ou conseguiu. É assim que funcionam as coisas na Câmara Federal. Ou seja, é voto. Por que o PT está tendo dificuldade? E nós falamos aqui, Ronaldo, no próximo bloco eu queria ouvir você. Rui Costa é um desagregador. Sim. Dentro do próprio PT. A Casa Civil, se a gente for lembrar do que o Bolsonaro fez, quando chamou o PP e entregou para o Ciro Nogueira, não é, a atitude inteligente do Lula não precisa entregar para o PL, mas, por exemplo, ter na Casa Civil um cara, por exemplo, do União Brasil, ou do Republicanos, como é o caso do presidente do Republicanos, que é um cara extremamente articulado, o Marcos Pereira. Por que não colocar, por exemplo, o Marcos Pereira como ministro-chefe da Casa Civil? Um cara que é ético com o Lula, cumpriu todos os acordos que fez, representa um partido que tem uma bancada respeitável e conversa com todos os outros, União Brasil, Podemos, tal. Não é hora, talvez, de acabar esse dogma do PT de que a Casa Civil tem que ser deles? Ronaldo, você fala, mas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje o advogado Ronaldo Serápicos e o também advogado comentarista do programa Roberto Mohamed, que no bloco anterior, Ronaldo, deixou uma pergunta para você, aí é uma pergunta difícil, daquelas de algibeira, que diz o seguinte: não seria o caso, diante de toda a crise que o governo está metido, dos problemas, queda da popularidade do presidente, inflação dos alimentos, etc., substituir o ministro-chefe da Casa Civil, colocando alguém que seja mais palatável, negociador, articulador, mesmo que seja de um outro partido. O Roberto citou até o nome do líder do Republicanos, Marcos Pereira, desculpe. Então, não seria o caso disso? Ou o cargo de ministro-chefe da Casa Civil tem que ser do PT e o PT não abre mão, embora o ministro Rui Costa também resolveu sair do gabinete agora para dar entrevista, se mostrar presente, enfim. Qual é a sua avaliação, qual é a sua análise, meu caro Ronaldo Serápicos? Primeiro que o Lula mandou todos os ministros começarem a dar entrevista, né? Eles cismaram que o problema do governo é a comunicação. Aí você vai comunicar o quê, se não tem nada para comunicar? Né? O que nós fizemos pelo Brasil? Quais medidas para diminuir a inflação, para diminuir o alimento, para controlar o dólar, para baixar o déficit público? Então o cara vai, como o Rui Costa fez, vai dar entrevista e não fala nada. Não falou absolutamente nada. Veja, Francisco, é normal em todos os governos, pelo menos depois aí da redemocratização,
Todos os governos negociam, eles precisam do centrão, então é um presidencialismo, né, de coalizão, por isso que a gente está discutindo aqui, eventualmente, de mudar a nossa forma de presidencialismo, porque já é um presidencialismo que depende do Congresso hoje, né, então, de repente, a gente oficializa isso. Mas todos eles são obrigados a negociar com o centrão, com outros partidos, mas nenhum deles entrega nem a Casa Civil e nem o Ministério da Economia, ou da Fazenda, ou como ele chamar. O Fernando Henrique, sim. O Fernando Henrique não, era o Malan, que é o não, Fazenda. Fazenda. Fazenda, só da Casa Civil, não. Casa Civil foi para quem? Foi do Centrão, por acaso? Não, era do PFL. Não, mas era gente de absoluta confiança. Esqueci agora o nome do ministro, mas um cara de confiança. Pode até acontecer uma situação dessa. Você coloca, era um partido aliado, inclusive, que apoiou. Normalmente é aliado. Um aliado, então é. Aniversário. Mas o normal é você não entregar a Casa Civil, porque a Casa Civil é a que põe ordem interna, põe ordem na casa. Não é necessariamente o Ministério que faz a intermediação com o Congresso. Né? E no caso do primeiro governo do Lula, não era o Zé Dirceu que fazia a intermediação com o Congresso. O Zé Dirceu adorava dar patada no Congresso. Não era o cara para conversar. Era um super ministro dentro daquele governo, super empoderado, ele que falava pelo governo, as entrevistas eram todas com ele. Falava, aliás, o que queria falar, sem consultar o presidente da República, nem nada disso, mas a intermediação com o Congresso não era feita com ele. Era o ministro da Justiça. O ministro da Justiça fazia. Então você tem lá a economia, que não dá para mexer, porque senão você perde o controle da situação. A economia é a pedra de sustentação de todo o governo, então não dá para você colocar na mão do Centrão, porque vai desviar a verba, vai fazer o projeto deles e tal. Então o presidente tem que encontrar um articulador que pode ser de outro partido, que pode ser até os nomes que nós comentamos aqui agora, mas ele vai criar aquela estrutura para fazer isso. Eventualmente não precisa nem ser ministro, já houve momentos em que essa articulação era feita pelo líder na Câmara. Pelo líder da Câmara, às vezes até pelo gabinete do presidente da República. Não, o Gilberto Carvalho fez um papel como desse, secretário-geral. Então, você tem várias maneiras de conversar. E eles estão conversando, senão o governo já tinha acabado. Eles estão aprovando ainda alguma coisa, porque há uma negociação e o Ministério foi formado para dar sustentação a essa negociação. Então, por que teve uma mudança de Ministério agora? Melhorou o Ministério? Tiramos um nome que não estava bem, colocamos um que agora vai. Não vi nenhuma. Você não tem nenhum nome que fala agora e se resolve, né? Então, evidentemente, que isso foi de peças apenas. Foi para acomodar politicamente, né? E aí o presidente quer que aqueles que ainda ouvem, porque o Centrão não está nem aí, né? Os ministros do Centrão fazem o que querem, mas pelo menos os ministros que são do PT têm que ir a público para falar né, o que o Sidônio mandar. Mas aí a gente tem uma coisa que muita gente fala que o Lula faz falta o tempo que o Lula fazia os churrascos na Granja do Torto e tinha... Vamos lembrar que estes momentos começaram a acontecer depois que o Zé Dirceu caiu em desgraça. É verdade. O Lula não fazia a negociação direta. Sim. Ele começa a fazer no meio do segundo mandato, no meio do primeiro mandato, quando o Zé Dirceu cai. Ele é obrigado a fazer isso, porque o Palocci não era capaz de substituir o Zé Dirceu. E também cairia em desgraça logo depois. Então, veja bem, o Lula assume esse papel por falta de quem o faça. E se repete a cena hoje. E ele não quer fazer. Não tem até porque a Janja não deixa. Não tem umas condições, acho que até de saúde. Mas a gente está diante de uma possibilidade, Chico, que vai ser curiosa. Vamos imaginar o cenário. Rui Costa é um cara que todo mundo sabe que não respeita a palavra, que é vingativo, que é rancoroso, é um cara pequeno, tipo péssimo político. Trata mal os ministros. Dentro do próprio PT... Vai colocar Gleisi Hoffmann, que também não sabe negociar, não conversa com ninguém que pense diferente dela, na Secretaria-Geral da Presidência, batendo de frente com a Janja, porque ela não vai fazer dobradinha com a Janja. Quer dizer, se o Lula já estava blindado, acabaram de soldar a porta. E não tem janela no diabo do cômodo. Então, ele vai ficar agora ele acabou, caixão e vela preta. Ele não vai falar com ninguém. Ele tem Rui Costa de um lado blindando. A Janja e a Gleisi Hoffmann, acabou, meu amigo. Ninguém mais vai falar com o Lula. Ninguém. Aí nós temos um problema muito sério. Se eles não mexerem, ele vai tirar o Padilha das relações institucionais. E então, a gente falava que o Lira ia ocupar um cargo de ministro.
bota o Lira nesse papel. Eu não estou defendendo, não vale nada, mas bota o Lira porque, com certeza, ele consegue conversar com o Congresso. Por quê? A gente falou aqui, antigamente, em outros governos, quem era o líder do PT no primeiro mandato do Lula no Senado? Aloysio Mercadante. Pode falar o que for do Aloysio, que por sinal sumiu, né? Está na presidência do BNDES, mas nunca mais deu uma entrevista. Acho que ele bateu de frente com alguém. Mas ele é um cara, era o Aloysio Mercadante, que era um cara articulado, Sim. um cara que tinha credibilidade no próprio Congresso e tal. E na Câmara Federal, eu não lembro, mas tinha muita gente de peso na bancada do PT naquela época. Genuíno, por exemplo. Genuíno. Aí você tem, e outros deputados, como o Aldo Rebelo, do PCdoB, que eram do bloco de sustentação, quer dizer, tinha gente de peso lá. O presidente da não Câmara tem ninguém, não tem um deputado do PT hoje. Guimarães. Que é um cara que a gente tem que dar risada, é o homem da cueca. Então, aí você é obrigado a ter alguém dentro do governo que faça essa negociação. Porque se você tem bons líderes, nem ministro para fazer isso você precisa. Porque o teu líder faz as negociações. E lembre-se de uma coisa, nos primeiros mandatos do presidente Lula, o Lula sempre teve uma grande característica e qualidade. Ele era um excepcional, foi, nos 2 primeiros mandatos, um excepcional comunicador. Ele sabia negociar, sabia conversar, falava a linguagem, a cada público que ele se dirigia, ele falava aquela linguagem, era a sua grande qualidade. O Lula perdeu essa capacidade de comunicação. E só fala bobagem. E quando fala, é o que se vê. Quer dizer, então, é evidente que se atribuir a questão da idade, saúde, etc. e tal, então ele precisa desses interlocutores. Mas no primeiro mandato, você tinha uma facilidade de bancada. O PT fez dois presidentes da Câmara, então você tinha uma facilidade. Você tinha uma facilidade na economia. Ele pegou o Plano Real, entregou de bandeja para ele um governo já consolidado na área econômica, com a dívida externa sob controle, com o gasto público sob controle. Eles arrombaram o cofre com a ajeitada que o PSDB tinha dado nos governos anteriores. E conseguiram eleger durante 8 anos, quase, pelo menos os 4 primeiros, com facilidade, a lideranças no Congresso. Então, realmente era outro cenário. Você vê que a primeira dificuldade que o PT pegou, que foi na época da Dilma, a vaca foi para o brejo. E agora está acontecendo a mesma coisa. Nós achamos que talvez com o Lula fosse diferente, pela popularidade dele e tal, mas a gente vê nitidamente falta energia ao presidente, falta capacidade de solucionar problemas complexos, e o entorno dele, hoje, me parece muito pior do que do primeiro mandato. Porque o Zé Dirceu tinha todos os defeitos, o presidente não gostava muito do estilo dele, mas o Zé Dirceu era o cara que ia lá e resolvia. Falava, tá tendo problema? Deixa que eu resolvo. Era um cara que tinha uma capacidade de organização maior. Não era articulador, porque também é arrogante e tal, mas ele resolvia problemas. Ele transformou o PT numa máquina eleitoral muito antes do PT se eleger. O Zé Dirceu, é o que se diz, hoje em dia não há um Zé Dirceu no governo. Sim, esse é o grande problema. Eles não arrumaram um substituto. Mas o mais grave, Chico, é que eles não arrumaram um substituto para ninguém. Eles não têm mais uma liderança na Câmara. Você vê, para colocar o Guimarães como líder, é porque você não tem outra opção. As outras são todas muito ruins. É só olhar a bancada. Liderança, saúde não tem ninguém. Podiam até trazer algumas pessoas do passado, mas não tem. Padilha vai para a saúde. Tem cabelo. E na economia a mesma coisa. Ele já teve. Não, quando ele coloca a Haddad é porque acabaram todas as outras opções. Podia ter sido até o Mercadante pelo jeito não quer. Mas porque o PT também mata suas próprias lideranças. Eu já falei aqui no programa várias vezes. Há um quadro no PT que qualquer partido faria de tudo para ter no PT de São Paulo. E a gente está tendo que aguentar o Lewandowski não fazendo nada, absolutamente nada no Ministério da Justiça, com o Zé Eduardo Cardoso aqui, largado, um cara que é uma das maiores cabeças do PT. Mas que essa gangue do Rui Costa, Gleisi, Edinho, odeiam, como odeiam o Haddad, porque eles não gostam dos caras que não têm ligação com a CUT, que não têm ligação com os sindicatos metalúrgicos, que não é o que eles chamam de PT histórico. Aí você pega um Haddad tomando pancada de todo lado e deixa abandonado aqui uma das maiores cabeças e lideranças que o PT já teve, Zé Eduardo Cardoso.
advogado, professor da PUC, um cara que foi ministro da Justiça da Dilma, teve dignidade enfrentando um processo doloroso, que foi a fritura dela até ir para o impeachment, e ele não pulou do barco. Talvez por isso até ele pague o preço, porque ele também sempre deixou claro o quanto o PT foi responsável pela queda da Dilma, e na verdade responsável pela sua própria derrocada por ter deixado a Dilma se candidatar à reeleição, quando na verdade era para o Lula naquele momento ter voltado. A história do Brasil teria mudado completamente. Não porque talvez fosse, mas o Lula estava no momento político adequado para voltar, não agora. Muito bem, nós vamos para mais um rápido intervalo, vamos continuar falando de política nacional no próximo bloco. Voltamos já. De volta com a opinião que recebe hoje o advogado Ronaldo Serápicos e o comentarista do programa, também advogado Roberto Mohamed. E agora, senhores, nós vamos ver um BT que trata da escolha do novo líder da bancada evangélica da Câmara Federal, que é a terceira bancada no número de integrantes. Vamos ver, por favor. Pouco antes da votação começar, Grace Elias, do Avante de Minas Gerais, desistiu da disputa. A eleição ficou entre os deputados Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, atual vice-presidente da bancada, e Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, um dos fundadores da Frente Parlamentar Evangélica, que vai assumir a presidência do grupo. Nascimento é apoiado por políticos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao pastor Silas Malafaia, que não tem mandato, mas é considerado uma das principais lideranças entre os evangélicos. Ottoni, depois das eleições de 2022, começou a se afastar do grupo mais bolsonarista e passou a defender um diálogo com o executivo. A Frente Parlamentar Evangélica é a terceira maior bancada do Congresso, atrás dos grupos da agropecuária e da segurança pública. São cerca de 246 deputados e senadores de 15 partidos, que vão do PT ao PL. A bancada defende as chamadas pautas de costumes, como a defesa da família tradicional, a proibição do aborto em qualquer situação e a imunidade tributária das igrejas. Muito bem, aí está. A principal é a imunidade tributária das igrejas. Não é o aborto nem o... Terceira bancada do Congresso Nacional. Bancada evangélica, Roberto. 246. E o PT tem muita dificuldade para lidar com a bancada evangélica. Vamos esclarecer esses números. Sim. Né? Você tem gente do agro na evangélica também, gente evangélica no agro, claro, tem evangélico na bancada da bala. Claro. Eles são... Ele é um cara conservador, ligado ao Silas Malafaia, né, um dos maiores cafajestes e canalhas exploradores da fé que esse país já conheceu. Um homem que certamente sabe que vai para o inferno. Ele sabe que ele vai para o inferno. Não é que ele acha. Ele sabe que ele vai para o inferno. Né? Ladrão da fé alheia, vendedor de sonhos. Ele aceita carro como pagamento de promessa. Ele não presta. Ele é um cara asqueroso, mentiroso, safado, sem vergonha. Que não conseguiu mandato, pelo menos, né? Mas é uma bancada que é problemática. E por que ela é problemática? O PT também, com essa mania de fazer a causa identitária como bandeira de luta, e atrapalha tudo. Esse pessoal do PT, que vive num outro planeta, e que não entendeu ainda que a gente precisa ter uma preocupação com as questões sociais, de preconceito, mas nós temos problemas mais urgentes no Brasil. Para a pessoa que sofre preconceito, é lógico que é extremamente urgente. Mas a gente avançou muito no Brasil. Por exemplo, hoje, uma pessoa que é transexual, que não se aceita com o nome masculino ou com o nome feminino, ela vai no cartório sem decisão judicial e consegue trocar os documentos. E não tem... Eu já falei aqui uma vez... O INSS, por exemplo, me perguntaram num seminário, estava dando uma palestra, me perguntaram qual era a dificuldade
que havia no INSS para casais do mesmo sexo. Eu falei, por serem do mesmo sexo, nenhuma. Aí ficou aquela coisa de me perguntar, como? Como nenhuma? Ninguém está conseguindo. Eu falei, não. O problema não é serem pessoas do mesmo sexo. É a mesma dificuldade que qualquer casal heterossexual não casado legalmente enfrenta. A relação de documentos é a mesma. O comportamento do INSS é o mesmo. Você entendeu? O problema todo no Brasil é que a união estável, ela é reconhecida na sociedade, mas o INSS continuava criando problemas. Porque desde o governo Fernando Henrique, que foi o governo que mais fez pelo essa parcela da sociedade LGBT, QI+, que já mudou de novo agora, me lembra a enzima Q10 isso. E esse pessoal foi o Fernando Henrique o primeiro a fazer. Ele baixou uma ordem de serviço no INSS que não poderia mais recusar o reconhecimento do companheiro do mesmo sexo. Fernando Henrique Cardoso. Nós estamos falando de antes de 2002. Antes da mudança da lei. Exatamente. Agora é lei. O Lula avançou muito pouco em relação a isso. Porque quem fez a possibilidade de mudança de documentos foi a Carmen Lúcia no Supremo. Também não foi governo. Então parem de endeusar, dizer que essas pautas pertencem ao PT, porque não pertencem, não. É mentira. Mas atrapalha, porque o PT fica batendo e criando caso, brigando no Congresso por conta disso, e aí você tem passando por baixo um monte de pautas bombas que eles usam para aterrorizar o governo quando querem alguma coisa. Em resumo, dinheiro. Por isso que eu falei, a ordem lá do que eles defendem está invertida. Primeiro a imunidade das igrejas. Aí a igreja pode comprar emissora de televisão, emissora de rádio, né, mansão, é lógico. E aí depois é que vem a questão do aborto e a questão da identidade de gênero. Bom, primeiro a gente precisa esclarecer, né, Paulo, Chico, que o Roberto já mencionou, não são bancadas, né? São frentes parlamentares. As frentes de vez em quando se misturam, né? Porque você tem deputados que podem participar de várias frentes, então eles não são uma bancada. Numericamente eles não têm esse poder de centralizar votos em assuntos que não sejam específicos daquela frente parlamentar. É uma pauta comportamental. Então, no caso do evangélico, é a pauta de costumes, que a gente sabe que há uma defesa dos costumes, de acordo com as crenças dessa nova frente parlamentar. E a gente não pode esquecer também que não é diferente de outras frentes parlamentares que são eleitas através de financiamento e apoio de determinados setores da economia brasileira. Eu ia falar setores sociais, mas a verdade é o seguinte, a igreja hoje é um setor econômico, né, do país. Então eles têm uma excepcional arrecadação, eles bancam a campanha que eles quiserem e com esse rebanho, né, em torno desse negócio, eles conseguem eleger vários representantes, não só na Câmara Federal, às vezes até no Senado, muitos vereadores, enfim, é realmente um lobby gigantesco hoje no Brasil, assim como o agro, assim como... talvez a bancada que menos tenha esse tipo de esforço é a bancada da bala, que é mais ideológica. Não tem, porque você tem 2, 3 fabricantes de arma no Brasil. Agora, o resto, o agro, é um negócio bilionário, assim como as igrejas também são um negócio bilionário. Todas elas, né? Não é uma ou outra igreja, não é só evangélica. São as chamadas bancadas do B, né? Do boi, da bala boi, bala e Bíblia. E Bíblia. As 3 bancadas, principais bancadas do nosso Congresso Nacional. Como nós conversamos no bloco anterior, é função do governo se articular com todas as frentes parlamentares, assim como se articula. Muito com a bancada chamada bancada evangélica. Por conta dessa ideologia de costumes. Porque você ter uma posição ideológica a respeito de costumes não significa que você não pode abrir um diálogo, porque a pedra fundamental de costumes é você respeitar a crença do outro. Você tem que entender qual é a grande briga com a bancada evangélica. Eu quero brigar que vocês pensem como eu. Essa é a grande briga. Eu respeito o que eles acham do ponto de vista da crença. Eu acho que isso pode se transformar até numa legislação de proteção em alguns determinados momentos, que garanta a eles o direito de ter esta crença, de acreditar em algumas posições, como o caso aí, em especial do casamento homossexual, que é sempre um dos temas polêmicos. O aborto é um outro tema super polêmico, em especial
quando a gente fala do aborto, que hoje no Brasil é o aborto legal, o aborto em caso de estupro, violência. Então, muitas vezes a bancada evangélica foi contra o aborto legal, então você tem que equilibrar isso. Nós temos que ter respeito a todas as crenças, a todas as ideologias, respeitar as decisões das pessoas a respeito do que elas acham que é o melhor para a vida delas, mas proteger casos extremos. Então, alguns o Brasil avançou, o caso da união estável. Então, a igreja não quer, é contra as suas crenças, ele não casa no religioso, mas pode ter uma união estável. E a lei permite isso hoje, conforme o Roberto mostrou, muito mais com avanços do Poder Judiciário e do Código Civil Brasileiro do que com avanços da bancada que se diz progressista, do PT. Então, hoje, os principais responsáveis foram o Código Civil, que foi aprovado por todos os partidos, por partidos de centro, partidos de direita, junto, e pelas decisões do Judiciário, que muita gente às vezes diz que o Judiciário é ideológico e tal, mas ele protegeu direitos, isso foi um grande avanço. Então o governo precisa dialogar. Tem dificuldade? Tem que ter flexibilidade. O que a gente pede para as bancadas mais radicais que tenham flexibilidade, essa mesma tem que ter do governo também na hora de articular. Se todo mundo não fala não mude de opinião nunca, aí você precisa de uma boa articulação. Sim, precisa de habilidade no Congresso. O governo está faltando esse tipo de relação, esse tipo de articulação, evidentemente. A gente nem sabe quem fala pelo governo no Congresso. Exato, quem é o nome. Mas já começa a gente não sabe quem fala, porque a partir do momento que um governo que não tem porta-voz, já começa por aí. Eu acho que esse é um grande problema. Quando você precisa que os ministros falem, que o presidente fale, significa que você tem que ter uma pessoa só falando. Concentra nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Alemanha, ministros falando. O Brasil já teve porta-vozes. O PT tinha, era o Paul Singer. É verdade, é verdade. André Singer. Ele era o porta-voz. E naquela época, a quantidade de bobagens ditas era muito pequena. Porque era um cara só falando. Sim. E que conversava com a comunicação. E que reunia as informações todas e levava ao público. Agora, quando você permite que cada secretário, cada ministro fale o que quer, e inclusive impondo o que precisa falar, aí você está perdido. Porque você corre o risco de falar em bobagem, de falar coisas... Você levar para uma entrevista, por exemplo, como o ministro Sidônio está fazendo com o presidente Lula, coloca em determinadas rádios no interior, enfim, o presidente está ali exposto. Todo mundo pergunta tudo e ele acaba escorregando mesmo. E aí não tem jeito. Para mim parece, Francisco, que o governo tem uma falha de comunicação, isso é muito claro, mas ao invés de melhorar a comunicação, eles colocaram um marqueteiro. É um publicitário. Ele não está melhorando a comunicação, ele está tentando fazer propaganda, publicidade, e não está dando certo. Está preocupado com a eleição. Não está preocupado com o governo, está preocupado com a eleição de 2026. Então, realmente, problemas estão aí à vista de todos. Muito bem, senhores, vou pedir licença de vocês, nós vamos para mais um intervalo e voltaremos para o último bloco do programa. Muito bem, estamos de volta com a opinião e agora vamos para o último bloco do programa que recebe hoje o advogado Ronaldo Serápicos e também o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. Falávamos exatamente das dificuldades de comunicação do governo. Parece que a comunicação, Roberto, Ronaldo, é a solução para todos os males. Uma panaceia para o governo agora é a comunicação, vai resolver todos os males. E o marqueteiro Sidônio Palmeira, atual ministro, pensa na eleição de 2026, mas esquece do governo. E o governo precisa comunicar. Então, Chico, mas aí vem uma coisa, e eu acho que isso está virando meio que uma regra. Eu e o Ronaldo, como somos da mesma profissão, a gente, há 10 anos atrás, a gente não via ministro do Supremo dando entrevista toda hora. É verdade. Aliás, eles faziam notas, tal, mas e só o presidente falava pela corte. Virou festa hoje. Todos eles dão entrevista, todo mundo fala à vontade. No governo, você tinha o porta-voz, a gente falou, tinha o André Singer, antes dele, o Fernando Henrique tinha o Sérgio Amaral, o Sarney teve, todo mundo lembra do Brito, que era do Tancredo, né, que foi sem nunca ter sido.
mas havia o porta-voz. E esse cara centralizava. Os presidentes davam entrevista? Claro que davam. Mas esses caras centralizavam a informação. E não era, você não via entrevista, mesmo no governo do Lula, você não via o Márcio Tomás Bastos dando entrevista toda hora. O próprio Zé Dirceu, ele era o único que ainda falava pelo governo, mas mesmo assim em momentos específicos. Hoje, todo mundo quer dar entrevista. E aí começa a provocar ciumeira. Quem não lembra quando Márcio França, assumindo o Ministério dos Portos e Aeroportos, foi lançar o programa da passagem a R$200? Tomou um esporro do Lula, que ele não podia lançar como ideia dele, que era uma ideia do governo. Mas o próprio Lula permitiu isso a partir do momento que ele autorizava os ministros a falarem. E não havia um porta-voz. Era ele que tinha que, ó, vou lançar isso no meu ministério, vai lá e divulga. É isso que acontece. Você não vê os secretários americanos dando entrevista, tirando o secretário de Estado e o secretário de Defesa, você não vê nenhum outro secretário dando entrevista. Agora não. Agora você tem o Elon Musk dando mais entrevista que o Trump, você tem o sobrinho do Kennedy e tal, mas normalmente você não tem essa história em nenhum lugar do mundo. Alguém sabe o nome do ministro da Fazenda na França? Porque quem fala é o Macron ou o porta-voz da presidência. Agora, quando você permite que cada um fale o que quer, acontecem as bobagens. O Trump está passando por isso. Exatamente. O Musk está atropelando todo mundo e agora os próprios secretários estão reagindo e falando, opa, aqui não. Não vem mexer comigo. E o Trump, muito vaselina, contornando, não vai se conseguir esse tipo de coisa. O que a gente está vivendo hoje no Brasil é um problema muito sério, porque não diz respeito só à questão de comunicação. E aí está um erro do governo de diagnóstico. O problema é o que ele faz. Porque a partir do momento que ele aceita fazer o jogo de um congresso espúrio e fisiológico, o que você tem como consequência disso? O dinheiro vai pelo ralo. Eu não posso cortar aqui, então eu vou ter que cortar aqui. No governo, eu vou ter que cortar na minha carne. E é isso que o governo não faz. E o pior, não manda sequer sinais simbólicos. Ronaldo, o gasto da Janja não vai mudar o destino da humanidade. Não vai contribuir para o déficit primário. O problema é que é um símbolo, é um exemplo. Então, porra, eu fico pedindo para o povo não comprar nada no supermercado porque está caro como evento, mas eu deixo a minha primeira-dama gastar 250 mil reais de viagem. Não, e não é só isso, tem que ter não é só isso. Não é só, e deixa o meu ministro andar de avião da FAB para cima e para baixo, deixa o pessoal usar estadia para fazer festa. Então, tem uma série de coisas que, do ponto de vista de comunicação, de você mostrar ao governo, estão erradas. E aí eu não vi também mudar nada na área de comunicação. Todas as novas medidas que estão sendo adotadas são no sentido publicitário. Nós precisamos mostrar mais o presidente precisa falar mais, precisa ir na rádio, precisamos de mais verba. Pronunciamento absolutamente extemporâneo, como aconteceu de rádio e TV. E a comunicação continua muito ruim. Eu vou dar um exemplo. Há uns dias atrás, começou a circular mais um boato, parecido com aquele do PIX, só que agora com as MEIs, as microempreendedor individual. E o ministro, que vamos aumentar o imposto sobre as MEIs. Essa era a fake news lá. E o ministro da Economia teve que sair correndo para desmentir. E aí o Haddad é ruim para desmentir as coisas. A gente já percebeu isso. Ele não conseguiu. Ele falou do PIX e não conseguiu explicar nada para ninguém. Ninguém acreditou que o PIX não ia ter taxa, que não ia ter imposto. Então, novamente, a mesma coisa. Ele teve que explicar bem, não tem o mesmo impacto que como o PIX, né? Mas ele fez a mesma coisa. Não vai ter, ninguém acreditou. Está todo mundo como microempreendedor achando que vai ter. E a comunicação não ficou nem sabendo. Não se preparou. Na verdade, houve um aumento, mas em razão do aumento do salário mínimo. Quer dizer, a contribuição do MEI para o INSS subiu de R$ 75 para R$ 80. Então, esses R$ 5 a mais
que o mês já está pagando, se deve ao aumento do salário mínimo. E não é a tributação, né? Não é a tributação, é o encargo social que aumenta de acordo com... Mas já virou isso. A comunicação, você desgasta o ministro desnecessariamente. Um porta-voz podia ir lá e explicar, olha, então, e aí você não vê ninguém falando em nome do governo. A gente não sabe quem fala em nome do governo no Congresso, a gente não sabe quem fala em nome do governo sobre o governo, e o presidente da República fica dando entrevista em rádio que ninguém sabe onde fica. O que disse o Roberto agora há pouco também, a questão do Supremo Tribunal Federal. Hoje a população sabe mais os 11 do Supremo do que os 11 da seleção brasileira. As pessoas tinham dificuldade de saber o nome dos ministros do Supremo. Mas hoje não tem. Hoje está na cabeça de todo mundo. Mais que a seleção Principalmente brasileira. o Alexandre de Moraes. A questão não é aparecer ou não. A questão é que, por exemplo, um Supremo, que é um órgão colegiado, é muito protagonismo. Sim. Juiz tem que ser discreto. Mas Juiz tem que ser agora discreto. vocês são advogados. Eu cobri há muitos anos, fazia a cobertura do Fórum em Santos, da Justiça. E havia uma máxima nos corredores. Eu falei, juiz não dá entrevista, juiz fala nos autos. Isso acabou. Acho que não existe mais isso. Não, mas a gente viu o que aconteceu com o Sérgio Moro. O Sérgio Moro tinha um protagonismo, ele era superstar. Mas ali tinha um ego gigante também, né? Mas essa história, ela mudou com rede social, com exposição pública. A nossa privacidade está mais exposta e é normal que a privacidade do juiz, que também são cidadãos, é gente comum como nós, eles tenham mais exposição. Só que eles têm que tomar um cuidado a mais com isso, porque você vê frequentemente os juízes dando palpite sobre ações que estão em andamento. E isso é inadmissível. Quando o juiz usa essa máxima, o juiz não dá entrevista, ele fala nos autos, ele está se referindo àquele caso. Ele pode falar sobre outra coisa, ele pode dar a opinião dele sobre política, sobre economia, mas não sobre aquele processo. E a gente vê agora, a Procuradoria apresentou lá uma denúncia contra o ministro Bolsonaro. O Gilmar Mendes já deu palpite. Já vi uma entrevista dele falando, não, vi que tem elementos concretos. Ele não tem que falar de elemento nenhum. Ele vai julgar. Provocam a suspeição dos ministros, que aliás a defesa do ex-presidente está levantando essa a tese, defesa né? mas ela levanta isso. E vamos, se é para seguir à risca a questão da suspeição, nenhum dos três podia julgar. Se refere a Alexandre Moraes, Zanin e Flávio Dino. Nenhum dos três. E não é porque eles são indicados pelo Lula. Não, o Alexandre de Moraes foi Temer. Não é isso. Alexandre de Moraes já teve ataques pessoais a ele deferidos pelo Bolsonaro. Sim. Se um advogado xinga um juiz e o representa na corregedoria ou coisa assim, estabelece-se a suspeição naquele. Não é assim? Sim, mas o Tanto que tem advogado que usa tática, né? Quando ele quer provocar a suspeição do juiz, o que ele faz? Ele arruma uma arenga com ele, representa na corregedoria, porque aquele juiz não vai poder mais julgar nenhum caso dele. Sim, isso é a técnica no Tribunal de Justiça, você tem 1000 juízes para substituir esse juiz. E você não sabe, não tem ideia do que aquele juiz pensa sobre os elementos que estão no processo. Quando você fala de uma corte que tem 11 ministros, eu escolho o ministro que eu quero excluir, eu quero eliminar, ataco aqueles 3 e elimino os 3. Então, não é possível você prever suspeição de juiz por ataques pessoais. Porque senão você escolhe quem vai te julgar. Fala, olha, tem 11 ministros, eu já tenho 2 lá, que também, se for por suspeição, o Cássio Nunes e o Não, a nomeação não é causa de suspeição. Mas estão falando os motivos legais. O Dino, então, qual é o motivo que o Dino não pode... O Dino processou o Bolsonaro. E daí que processou o Bolsonaro? Como pessoa física. Não, naquele assunto, não. Em outro assunto, mas julgou como pessoa física. Então, eu vejo assim, que numa corte como a STF, eu entendo que a suspeição é uma regra que vale para todos os juízes, mas numa corte suprema, com 11 ministros, se você aceitar a suspeição, eu escolho quem vai me julgar. Eu ofendo 10 ministros e deixo o único ministro que vai votar. No caso do ministro Alexandre de Moraes, que é até vítima também. Sim, mas a vítima, veja, não vai passar. Eu te faço uma ofensa, eu não quero que você me julgue. Você é ministro do STF, o Francisco não gosta de mim, eu não quero. Eu te ofendo nas redes sociais e tal, e aí você me processa, que é o direito seu, claro. E aí você está eliminado do julgamento. Então, se você permitir isso, você manipula o julgamento, entende? Esse que é o grande problema. Então, assim, sabe o que está errado, na verdade? É o foro privilegiado. Se você passasse por outras instâncias para chegar no Supremo,
Se o Bolsonaro fosse julgado, porque ele não é mais presidente da República, ele não tem mais foro privilegiado. Se ele fosse julgado pelo Tribunal Regional Federal da região dele, aí você tem lá 1000 ministros para serem escolhidos, quero ver eles ofenderem todo mundo, não dá? E aí quando chegar no Supremo você tira um ou outro que tiver suspeição, tudo bem, mas se a ação começa no Supremo e vai ser julgada pelo Supremo, não tem cabimento você escolher os ministros que vão te julgar. Muito bem, senhores. Olha, nós teríamos muito mais a conversar, viu, Ronaldo? Mas temos limitações de tempo e vamos chegando ao final. Queria agradecer muito a sua participação, a sua presença. Ronaldo Serapis. Eu que agradeço, Francisco, mais uma vez essa oportunidade e ao Roberto Mohamed, que está sempre comigo aqui. A gente discorda, mas a gente sempre pensa juntos e se respeita, isso que é o bacana. Roberto Mohamed, obrigado pela participação mais uma vez. Agradeço a ambos e, sobretudo, a você, amigo telespectador, amiga telespectadora, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.